Olá, caros amigos e seguidores da palavra. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais intrigantes e misteriosas da Bíblia. Vocês já pararam para pensar que, em meio a tantos relatos de morte e ressurreição nas Escrituras, existem 3 homens que simplesmente não experimentaram a morte como conhecemos? Isso mesmo, 3 indivíduos que desafiaram o ciclo natural da vida e da morte, deixando-nos com uma série de perguntas fascinantes e lições profundas. Vamos começar nossa jornada com Enoque, o 7º depois de Adão. A Bíblia nos diz, em Gênesis 5:24, que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o arrebatou. Imaginem só, um homem tão próximo de Deus, tão em sintonia com o Criador, que simplesmente desapareceu da face da terra. Não houve funeral, não houve luto. Enoque simplesmente foi levado. O que isso nos diz sobre a relação de Enoque com Deus? Que tipo de vida ele levava para merecer tal honra? A Bíblia nos dá uma pista quando diz que ele andou com Deus. Essa frase, aparentemente simples, carrega um significado profundo. Andar com Deus implica uma intimidade, uma comunhão constante, um alinhamento perfeito com a vontade divina. Reflitam comigo. Em um mundo que estava se afastando cada vez mais de Deus, Enoque permaneceu fiel. Ele viveu 365 anos, um número que nos lembra os dias de um ano, como se cada dia de sua vida fosse dedicado a Deus. E então, num piscar de olhos, ele foi arrebatado. Não experimentou a dor da morte, não enfrentou a separação que todos tememos. Ele simplesmente passou da comunhão com Deus na terra para a comunhão com Deus na eternidade. Agora, vamos dar um salto no tempo e falar sobre o segundo homem que não viu a morte. Elias. O profeta de fogo, o homem que desafiou reis e sacerdotes pagãos, também teve um final extraordinário. Em 2 Reis 2:11, lemos: Enquanto caminhavam e conversavam, de repente apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Que cena impressionante! Imaginem o jovem Eliseu, discípulo de Elias, testemunhando esse evento sobrenatural. Um carro de fogo, cavalos flamejantes, um redemoinho que leva seu mestre para o céu. É uma imagem que desafia nossa imaginação e nos faz questionar: por que Deus escolheu levar Elias dessa forma tão dramática? Talvez a resposta esteja na própria vida de Elias. Ele foi um profeta que viveu intensamente, que enfrentou perigos e perseguições, que viu o poder de Deus se manifestar de maneiras extraordinárias. Sua ascensão ao céu foi um testemunho final do poder divino, uma demonstração de que Deus honra aqueles que o servem com coragem e fidelidade. Mas há mais nessa história. A ascensão de Elias nos lembra que Deus às vezes age de maneiras que não podemos compreender completamente. Ela nos desafia a confiar em um Deus que está além de nossa compreensão limitada. Um Deus que pode quebrar as leis da natureza e fazer o impossível. E agora chegamos ao terceiro e mais controverso caso: Jesus Cristo. Sim, Jesus morreu na cruz. Seu corpo foi colocado em um túmulo. Mas 3 dias depois, ele ressuscitou. E depois de aparecer a muitos de seus seguidores, a Bíblia nos conta em Atos 1:9 que foi elevado às alturas bem diante deles, e uma nuvem o encobriu da vista deles. A ascensão de Jesus é diferente das de Enoque e Elias em muitos aspectos. Primeiro, porque Jesus experimentou a morte antes de sua ascensão. Segundo, porque sua ascensão foi o culminar de sua missão na terra, o retorno triunfante do Filho ao Pai após cumprir sua obra redentora. Mas o que todas essas histórias têm em comum? Elas nos mostram que a morte não é o fim para aqueles que andam com Deus. Elas nos lembram que existe uma realidade além deste mundo físico, uma realidade onde Deus reina e onde a morte não tem a última palavra. Pensem nisso por um momento. Esses 3 homens, Enoque, Elias e Jesus, nos dão um vislumbre do que pode ser possível
quando vivemos em completa sintonia com Deus. Eles nos desafiam a olhar além do aqui e agora, a viver com a eternidade em mente. Mas não nos enganemos. Não é sobre escapar da morte. É sobre viver de uma maneira que transcende a morte. É sobre uma vida tão conectada com Deus que a transição para a eternidade se torna quase natural. E isso nos leva a uma pergunta crucial: como podemos viver assim? Como podemos andar com Deus, como Enoque, servir com paixão como Elias e seguir o exemplo de Jesus? A resposta não está em tentar replicar exatamente as experiências desses homens. Afinal, Deus trabalha de maneiras únicas em cada vida. A resposta está em buscar diariamente uma conexão mais profunda com Deus. Está em viver cada dia como se fosse nosso último, não com medo, mas com a consciência de que cada momento é uma oportunidade de glorificar a Deus. Isso significa orar sem cessar, como Paulo nos ensina. Significa meditar na palavra de Deus dia e noite, como o salmista nos encoraja. Significa amar a Deus de todo o coração, alma, mente e forças, e amar o próximo como a nós mesmos, como Jesus nos ordenou. Quando vivemos assim, algo extraordinário acontece. A morte perde seu poder sobre nós. Não porque não vamos morrer fisicamente, a menos que sejamos como Enoque ou Elias, mas porque nossa vida se torna tão entrelaçada com a eternidade que a morte se torna apenas uma porta, uma transição para uma realidade ainda mais gloriosa. As histórias de Enoque, Elias e Jesus nos lembram que somos mais do que seres físicos destinados a viver algumas décadas e então desaparecer. Somos seres eternos, criados à imagem de Deus, destinados a uma existência que transcende este mundo material. Então, meus amigos, eu os desafio hoje. Desafio-os a viver como Enoque, em comunhão constante com Deus. Desafio-os a servir como Elias, com coragem e paixão. E, acima de tudo, desafio-os a seguir Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Que possamos viver de tal maneira que, quando chegar nossa hora de partir deste mundo, seja através da morte física ou de uma intervenção divina extraordinária, possamos fazê-lo com a certeza de que estamos apenas passando para uma comunhão ainda mais profunda com o nosso Criador. Lembrem-se, a morte não é o fim para aqueles que estão em Cristo. É apenas o início de uma nova e gloriosa aventura na presença de Deus. Vivam cada dia com essa verdade em mente e verão como toda a sua perspectiva mudará. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as maravilhas da Palavra de Deus. Fiquem firmes na fé.